Meu nome é Maria, e eu tenho 78 anos. Talvez você pense que com a idade que tenho, eu já deveria ter feito as pazes com o passado, ter aceitado as escolhas que fiz e ter encontrado uma paz duradoura. Mas o tempo, meu amigo, ele é implacável. Ele não deixa que a gente se esqueça das nossas dores mais profundas. E, no meu caso, a maior delas é o filho que dei para adoção há tanto tempo. Eu o entreguei com a esperança de que ele teria uma vida melhor, uma vida que eu não podia lhe dar. Mas, no fundo, uma dor silenciosa ficou comigo, uma dor que, ao longo dos anos, só cresceu. Acho que toda mãe carrega essa dor, de alguma forma. Mas a minha dor nunca foi apenas sobre a perda. Eu sempre soube que havia algo mais, algo que ninguém me contou, algo que estava enterrado nas raízes da minha família. Eu sentia isso nos meus ossos, no meu coração. Talvez por isso, mesmo agora, aos 78 anos, eu ainda não consiga parar de buscar por respostas. Quando o tempo começa a passar, parece que as perguntas ficam mais urgentes, e as respostas se tornam mais difíceis de encontrar. Minha busca por respostas começou há anos, mas há pouco tempo, algo mudou. Algo se mexeu dentro de mim. Eu encontrei, sem querer, uma carta antiga. Não sei bem como ela foi parar ali, embaixo de uma pilha de documentos antigos, mas quando ali, soube que aquilo mudaria tudo. A carta falava de um pacto, algo que minha família fez com o tempo, algo que me envolvia mais do que eu imaginava. Eu li aquelas palavras e me perguntava, como ninguém me contou isso antes? Como minha mãe, minha avó, e todos ao redor de mim, guardaram esse segredo por tantas gerações? Algo estava errado, e eu precisava entender o que. A carta falava de um sacrifício, de uma linhagem que estava marcada por escolhas impossíveis, escolhas que se repetiam a cada geração. Eu, que vivi minha vida tentando fazer o melhor, tentando ser uma boa mãe, uma boa mulher, agora me via envolvida em algo muito maior. O que era esse pacto? O que ele significava para mim e, principalmente, para o meu filho? Por que ninguém me contou? Eu sentia que estava sendo empurrada para um destino do qual não podia mais escapar. Não foi fácil aceitar. O que eu li me deixou em choque, mas ao mesmo tempo, tudo parecia fazer sentido. Minha vida inteira foi marcada por essa ausência, pela dúvida de não saber onde estava meu filho, o que ele tinha se tornado. Mas, agora, essa dúvida estava sendo substituída por uma verdade aterradora. O que mais estava escondido de mim? O que mais minha família havia sacrificado, em nome de um bem maior? Eu não sabia, mas estava determinada a descobrir. Foi então que, sem saber muito bem o que esperar, eu comecei a investigar. A cada passo que dava, mais eu me sentia puxada para um abismo que não sabia se queria, ou poderia, entender. Mas a verdade é que, com a idade que tenho, eu não posso mais me dar ao luxo de ignorar as coisas. O que eu encontrei me levou a uma cidade distante, onde eu acreditava que meu filho poderia estar, e foi lá que as respostas começaram a surgir. Mas o que encontrei foi muito mais do que eu estava preparada para encarar. E, talvez, seja isso que estou buscando. Algo além da dor, além da saudade. Algo que explique o que realmente aconteceu com a minha família. E aqui estou, com 78 anos, procurando um pedaço do meu passado que sempre foi escondido. Eu sei que o que estou buscando pode mudar tudo, ou me destruir de uma vez por todas. Mas não importa. Eu não posso mais viver na incerteza. Eu preciso saber a verdade. A cada dia que passava, as perguntas se acumulavam, e as respostas pareciam mais distantes, mais nebulosas. Eu sabia que a verdade sobre o que realmente aconteceu com meu filho não estava simplesmente escondida em algum lugar, ela estava enraizada em algo muito mais profundo, algo que não poderia ser ignorado. Eu havia lido aquela carta, e o peso das palavras ainda pesava sobre meus ombros, como uma pedra gigante que não podia ser removida. O pacto, o sacrifício. Tudo o que eu acreditava ter sido minha vida agora estava sendo questionado. Decidi que não poderia mais ficar na incerteza. Não importava mais o que eu encontraria, eu precisava descobrir.
Com as mãos tremendo, peguei o endereço que encontrei na carta e fui atrás. A cidade onde meu filho foi adotado parecia tão distante da minha vida, mas, ao mesmo tempo, tão próxima do que eu havia vivido. A sensação de estar em território desconhecido me engoliu, mas algo dentro de mim me disse que aquele era o único caminho. Quando cheguei lá, a cidade me pareceu estranha, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, familiar. O ar estava pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Fui até o antigo orfanato onde meu filho, Rafael, havia sido adotado. O lugar ainda estava de pé, mas o tempo tinha marcado suas paredes, e o cheiro de abandono estava por todo lado. Ao entrar, senti como se estivesse entrando em um pesadelo, onde as respostas que tanto busquei me aguardavam, mas eu não estava pronta para encará-las. A mulher que me recebeu era idosa, mas seus olhos tinham uma dureza que me incomodou. Quando mencionei o nome de Rafael, ela ficou tensa, como se tivesse sido atacada por uma lembrança que preferiria ter esquecido. Ele nunca se esqueceu de você, ela disse em voz baixa. Mas você não sabe o que está procurando. A verdade tem um preço. Ela me levou para o escritório onde antigos registros estavam guardados. Cada folha que ela folheava me aproximava mais de um abismo que eu não sabia se poderia suportar. Não era só a história da adoção de meu filho que estava ali, era algo muito mais sombrio. Eu encontrei o nome de outras crianças, todas com o mesmo tipo de destino, todas com histórias que se cruzavam de forma incomum. E então ela me disse: não foi apenas você. Havia um ciclo, uma tradição entre famílias. E você foi parte dele, Maria. Eu a olhei, confusa. Ela me explicou, então, que minha família estava ligada a um pacto ancestral, um pacto feito por gerações, onde, em tempos de necessidade, um filho deveria ser entregue para garantir que a linhagem sobrevivesse. A cada geração, o sacrifício era feito, e isso explicava o que aconteceu com Rafael, mas também explicava a dor que sempre carreguei. Ele foi escolhido, não só para ser adotado, mas para fazer parte de algo muito maior do que eu podia compreender. Com as palavras dela, a verdade foi ficando mais clara, mas ao mesmo tempo, mais difícil de engolir. Não era apenas a perda de meu filho que me corroía, era o fato de que ele foi, de certa forma, parte de algo que eu não podia controlar. Agora, eu precisava entender o quanto minha família estava envolvida nesse pacto, o quanto de minhas próprias escolhas influenciou o destino de meu filho e como essa maldição se repetia. E o pior de tudo, o que mais seria exigido de nós no futuro. A mulher me entregou um envelope com mais documentos. Não sabia se estava pronta para ver o que estava dentro, mas sabia que não tinha escolha. Eu tinha que continuar. Abrir aquele envelope foi como abrir uma caixa de Pandora, onde cada página revelava algo mais sombrio, algo mais perturbador. Eu já não sabia se estava em busca de meu filho ou se estava desenterrando segredos que jamais deveriam ter sido revelados. Mas, ao fundo, algo dentro de mim sussurrava: você está mais próxima da verdade do que imagina. Os documentos que encontrei me deixaram paralisada. As palavras estavam escritas de forma que eu mal conseguia compreender, mas, ao mesmo tempo, eram claras o suficiente para que eu soubesse que minha vida, a vida de meu filho, a vida da minha família, estava presa a um ciclo que não havia como quebrar. Havia uma história secreta em minha linhagem, algo que meus ancestrais haviam feito e que agora me caía sobre os ombros, pesado e insuportável. O pacto de gerações, o sacrifício de um filho, tudo fazia parte de um grande plano que envolvia o controle, o poder, e algo mais, algo que eu ainda não conseguia entender completamente. A mulher idosa, que me olhava com seus olhos cansados, disse que o ciclo que eu buscava entender não era algo recente. Acontecia há séculos, e cada geração passava adiante, sem questionar, sem saber realmente as consequências de suas ações. Ela revelou que, na verdade, o pacto foi feito com uma força invisível, algo maior do que qualquer um de nós poderia compreender, e cada filho que era entregue para adoção não era apenas uma troca, mas um sacrifício para garantir a sobrevivência do bem maior.
E o que me deixou ainda mais assustada foi o que ela me disse sobre a escolha de Rafael. Ele havia sido escolhido, não por acaso, mas porque ele tinha algo que as outras crianças não tinham. Algo único, que poderia decidir o futuro de nossa linhagem. Ele é o escolhido, disse ela com um suspiro. E agora você precisa decidir o que fazer com isso. Eu me senti perdida. Como assim ele era o escolhido? O que isso significava? E o que eu, como mãe, deveria fazer com essa informação? Eu não sabia mais em quem confiar. Minhas próprias lembranças começaram a se distorcer, as verdades que sempre acreditei se desintegrando diante daquilo tudo. Minha missão, que antes parecia clara, encontrar meu filho, pedir perdão, agora parecia muito maior do que eu imaginava. A mulher, percebendo a confusão em meu rosto, me entregou uma última carta, mais envelhecida e empoeirada que as anteriores. Com as mãos trêmulas, eu a abri, quase com medo do que poderia encontrar. O que estava escrito ali não era uma explicação, mas um aviso: Rafael não pode ser encontrado sem consequências. Se o encontrar, não será apenas ele quem será alterado. O pacto, a linhagem, será alterada para sempre. Mas saiba, Maria, a verdade não virá sem um preço. E, ao saber a verdade, você perderá algo mais do que o que já perdeu. O medo tomou conta de mim. O que eu estava prestes a fazer? Eu já sabia que encontrar Rafael não era apenas um reencontro de mãe e filho. Eu estava prestes a desencadear algo muito maior, algo que poderia mudar toda a minha vida e a dele, para sempre. E, no fundo, eu sabia que não poderia mais voltar atrás. A verdade estava à minha frente, e eu já não tinha mais o poder de me afastar dela. Decidi, então, seguir adiante. O que mais eu poderia fazer, afinal? A dor de tantos anos, a saudade que me consumia, estava me empurrando para a última etapa dessa jornada. Eu iria até o fim, mesmo que isso significasse perder tudo o que tinha. Porque eu precisava entender o que estava acontecendo, precisava entender a verdade, não apenas sobre meu filho, mas sobre minha própria existência. A cada passo que eu dava, as peças do quebra-cabeça se encaixavam, mas o medo de não gostar do que eu veria a seguir aumentava. Eu sabia que o que fosse descoberto não poderia ser desfeito, e que a linha entre o que era certo e o que era necessário estava se tornando cada vez mais tênue. Eu estava prestes a perder mais do que eu estava disposta a admitir. E quando finalmente olhei para o próximo destino em minha jornada, soube que eu estava mais perto da verdade do que nunca. Mas, à medida que me aproximava da revelação final, uma dúvida me assaltou: eu queria realmente saber o que vinha pela frente, sabendo que não havia volta? O peso da decisão estava começando a se tornar insuportável. Eu sabia que não havia mais volta. As palavras da mulher ecoavam na minha mente: a verdade não virá sem um preço. Mas o que isso significava? O que eu perderia além do que já havia perdido ao longo da minha vida? O que mais poderia ser arrancado de mim? Essas perguntas se misturavam com o medo, o arrependimento e a necessidade insaciável de entender o que realmente havia acontecido. Eu me vi mais uma vez diante da porta que, eu sabia, levaria à verdade. O destino de Rafael, de minha família, estava em minhas mãos agora. Tudo o que eu sabia sobre minha vida e a vida do meu filho estava prestes a se transformar. Mas, ao olhar para trás, percebi que, na verdade, não era só o destino dele que estava em jogo. Era o meu também. A cada passo que dava, minha alma parecia mais envolvida em um jogo que eu nunca quis jogar. A carta que me fora entregue indicava que o lugar onde Rafael estava não era simples. Não era apenas uma casa ou uma cidade, era uma fortaleza, um local onde as linhagens e os pactos se entrelaçam, onde o tempo e a história se fundem em algo maior do que qualquer compreensão humana. O medo que eu sentia aumentava com cada palavra que eu lia. A mulher dissera a verdade: Rafael não seria o mesmo. E nem eu. As minhas pernas tremiam enquanto eu caminhava pelas ruas da cidade desconhecida, onde as respostas se escondiam em cada esquina. O lugar parecia ter uma aura estranha, quase sobrenatural,
e minha mente não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. As pessoas ao meu redor pareciam ignorar minha presença, como se o tempo em que eu vivia fosse completamente dissociado do deles. Mas eu sabia que eu estava caminhando para o centro da história, para o lugar onde todas as respostas, por mais aterradoras que fossem, se escondiam. Eu cheguei ao antigo casarão, onde finalmente encontrei um homem que parecia esperar por mim. Ele não se apresentou, mas seu olhar dizia mais do que qualquer palavra. Ele era mais velho, com olhos penetrantes que pareciam ver através de mim, como se soubesse tudo o que eu estava prestes a descobrir. Você está pronta para encarar a verdade? Ele perguntou, sua voz baixa, mas cheia de uma autoridade que me fez sentir pequena. Eu não sabia o que responder, então apenas assenti. Ele me levou até uma sala fechada, onde uma antiga árvore genealógica estava exposta em uma mesa. Ali estavam as linhagens da minha família, todas conectadas por algo invisível que eu não podia entender. Ele explicou que meu filho era mais do que um simples menino dado à adoção. Ele era a chave para quebrar um ciclo, mas também a chave para perpetuá-lo. A decisão que eu tomasse agora mudaria o futuro de todos nós. Você não pode voltar atrás, Maria. Se você o encontrar, ele se tornará algo diferente. Você será diferente. Suas palavras pareciam um eco distante, mas cheias de um peso que me esmagava. Eu não sabia o que significava aquilo, mas algo dentro de mim sabia que a única maneira de seguir em frente era aceitar a verdade, mesmo que ela me destruísse. A porta da sala se abriu, e ali estava ele. Rafael. Não um menino que eu lembrava, mas um homem com os olhos que eu tanto conhecia, mas que agora carregavam um vazio, uma dor silenciosa. Ele olhou para mim e, por um momento, pensei que ele não me reconheceria. Mas então ele falou, e suas palavras quebraram o que restava da minha resistência. Eu sei quem você é. E sei o que você fez, ele disse, a voz carregada com um peso que eu jamais imaginei ouvir. Mas o que você não sabe é o que você trouxe para mim ao me dar para adoção. O que você não sabe é que eu fui escolhido para continuar o ciclo. E, de certa forma, você me condenou. Eu senti o coração apertar. As palavras dele me perfuraram como uma lâmina afiada. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia mais do que eu jamais soubera. Mas, ao mesmo tempo, eu via nele a mesma dor que sempre carreguei. A mesma solidão que me consumiu durante todos esses anos. Ele era parte de algo maior do que nós dois, e, agora, não havia mais escapatória. Rafael não era apenas o filho perdido que eu procurava. Ele era a chave para algo muito mais profundo. E, ao encará-lo, eu percebi que a verdade não era o único preço que eu pagaria. A verdade era uma maldição, uma marca que nos conectava de uma maneira que nenhum de nós conseguia compreender. Eu olhei para ele e, pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava mais sozinha. Mas, ao mesmo tempo, sabia que o caminho à frente nos levaria para lugares escuros, onde nem ele nem eu seríamos os mesmos. E agora, com a verdade revelada, a única coisa que eu sabia com certeza era que, independentemente do que acontecesse, nada mais seria igual. Nem a nossa vida, nem o nosso futuro, nem o tempo. A partir dali, o que fosse acontecer seria uma consequência de tudo o que fomos e fizemos. Eu estava pronta para enfrentar a verdade. Mas seria capaz de suportar tudo o que ela traria? A dor da verdade não era mais algo que eu pudesse ignorar. Eu me vi diante de Rafael, e algo dentro de mim se despedaçou ainda mais. Ele não era o filho que eu idealizava. Ele não era o garoto que eu tinha deixado para trás anos atrás. Não. Ele era alguém com o peso de um ciclo ancestral, uma história que não se podia apagar, não se podia fugir. Ele olhou para mim com um vazio nos olhos, e eu sabia que, de certa forma, ele já não me via mais como mãe. Ele me via como parte de um plano maior, um ciclo de sacrifícios e perdas, onde ambos estávamos destinados a carregar o fardo dessa verdade que nos une. A sensação de estar em uma prisão, cercada pelas minhas próprias escolhas, foi esmagadora.
Aquele encontro, que eu sonhei por tanto tempo, era uma armadilha de destino. A conexão que eu procurava, a reconciliação que eu desejava, parecia impossível. Eu queria que ele me abraçasse, queria que ele me dissesse que entendia, que o amor de mãe era mais forte do que qualquer coisa. Mas, ao invés disso, ele disse: "Você não entende, Maria. Eu sou a chave para a continuidade deste ciclo. E agora, não há como voltar atrás." As palavras dele cortaram como vidro, e a verdade se impôs sobre mim com toda a sua brutalidade. Nós dois éramos peças de um jogo que nunca escolhemos, que nossas famílias tinham iniciado há muito tempo. E agora, não tínhamos mais escolha. O futuro, o destino de nossas vidas, estava selado. O pacto que meu ancestral fizera, e que me passava sem que eu sequer soubesse, estava além do que eu imaginava. A cada respiração, eu sentia que estava sendo consumida por essa força invisível, por um destino que parecia maior do que qualquer vontade humana. Mas, ao olhar para Rafael, eu sentia algo mais. Havia uma chama de revolta em meus olhos e, talvez, nos dele também. A força que nos unia não precisava ser uma prisão. Podíamos escolher, ainda que fôssemos parte de um ciclo de dor e escolhas impossíveis. Talvez, o que nos restasse fosse simplesmente aceitar que, mesmo em meio à escuridão, ainda poderia haver algo que salvasse nossa humanidade. O que aconteceu depois daquele encontro foi uma luta interna, uma batalha que não sei se um dia estarei realmente pronta para vencer. A verdade era uma espada de dois gumes, e ao cortar a mentira, cortava também o que restava de quem fomos. No entanto, eu sabia que não poderia mais fugir. Eu tinha que lidar com o que a vida me trouxe, com o que o destino me impôs. E ao perceber isso, algo dentro de mim, que estava preso por tanto tempo, finalmente se libertou. A dor, a saudade, a culpa. Tudo isso era uma sombra que eu carregava, mas agora eu podia ver que, embora o destino nos tenha marcado de forma irreversível, ainda havia uma pequena chama de esperança. Talvez a salvação não estivesse na fuga do passado, mas na aceitação de quem realmente somos. Agora, ao contar essa história, eu sei que posso finalmente aceitar minha verdade. A dor da perda nunca irá desaparecer completamente, mas ela não me define mais. Eu sou Maria. E, com todas as minhas cicatrizes, estou pronta para escrever um novo capítulo. Se você se emocionou com a minha história, com a minha jornada e as escolhas que fiz, não deixe de curtir esse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar o que vem pela frente. Porque, se algo me ensinou essa jornada, é que não importa o quanto a vida nos machuque, sempre há um novo começo à nossa espera.